Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para algumas atualizações do último time que eu postei. Antes de começarmos, eu gostaria de passar alguns recadinhos rápido aqui para vocês. Como vocês sabem, nós temos o plano anual, né, exclusivo lá no Telegram, onde eu passo informações exclusivas, dicas, comparto o meu time final. Temos o time de tiro curto, de valorização, notícias, estatísticas, tudo isso, né? E atendendo a pedidos, agora a gente está lançando o nosso plano mensal, né? Ele vai custar R$ 27,99, onde vai ter acesso ao meu time exclusivo, vai ter tiro curto, valorização, exatamente a mesma informação, não vai ter scouts, obviamente, são vídeos que a gente vai estar postando, mas os times vão ter acesso também igual eu tenho no plano anual. O plano mensal é pelo próprio YouTube. Se vocês entrarem lá, vai ter o botãozinho Seja Membro. E é exatamente ali que você faz a sua assinatura. Agora, atenção, se você tem um dispositivo Apple, né, seja, né, o celular, o próprio tablet e tudo mais, fiquem sabendo que a Apple faz uma cobrança, uma taxa a mais sobre o valor que eu passei para vocês. Então, para evitar isso, minha recomendação é que vocês entrem pelo próprio site do YouTube e façam por lá, porque aí você evita essa taxa de 30%, em vez do aplicativo, tá? É isso, pessoal. Vamos embora para a escalação? Algumas informações saíram, alguns jogadores aparecem como dúvida, alguns não foram confirmados, então vamos lá para a atualização. Então, para o gol, eu estou entrando com o Everton. O Everton do Grêmio é um cara que precisa de pouco para valorizar, né? Vai jogar contra o Red Bull, que chuta muito para gol, pode gerar muita oportunidade de defesa para ele, e é um time que faz poucos gols, né? Então, ele é mais ou menos que nem o Vasco, que produz muito chute a gol, mas no final não executa, não materializa isso em gol. Então, por essa razão, estou entrando aqui fazendo, né, saindo do Hugo Souza para o Everton. Né? Na lateral, eu estou saindo com, mantendo o Mateuzinho e Lucas Ramon. São dois caras que tem o Mateuzinho um preço relativamente alto, né, em torno de 12 cartoletas, mas precisa de pouco para valorizar. E se o Corinthians mantém o saldo de gols e a ofensividade que ele apresenta, acho uma boa opção. Acho que esse é um cara que, para mim, tem que ter no time. O outro lado, a gente tem o Lucas Ramon, que igualmente ao Corinthians tem um bom confronto, um bem favorito no caso, né? E também com ofensividade, podendo fazer até assistências em cruzamentos, e acho uma boa opção, um custo-benefício interessante. Na zaga a gente fez uma mudança, a gente tinha Noriega, estamos entrando agora com Gustavo Henrique, do Corinthians, até por ser um cara ofensivo, um cara que participa muito das jogadas de ataque do Corinthians, até porque saíram notícias de que realmente Yuri não vai jogar, então, em função disso, o Corinthians perde muito na produção de ataque e ele pode ser a alternativa muito interessante no ataque, visto que tem muitas jogadas ensaiadas com ele com seus 1,96 m, vira uma opção muito interessante e precisa de menos do que 5 cartoletas, 4,40 para valorizar. Né? Mantemos aí, no caso, o Sabino, acho que é uma unanimidade na rodada, um cara com a média básica boa, mesmo perdendo saldo de gols, né? Porque o Chapecoense faz muitos gols, acho que pode ser uma opção ainda muito interessante, um custo-benefício, e como parte da estratégia do jogo, como muitos vão, a gente também tem que acompanhar nessas horas até para não se desconectar do jogo, tá bom? Para o meio de campo, estamos fazendo uma pequena mudança de Lúcio por Garro, Lúcio por uma questão simples. O Fluminense vai entrar com um time misto, tiveram muitas mudanças ali na defesa, vai entrar com Guga, né, enfim, né, não vai com René, Guilherme Arana deve jogar, não é um time ruim, não estou dizendo isso, mas muitas mudanças e acho que isso pode criar uma certa dificuldade e aí por isso eu estou preferindo o Garro, que vai precisar assumir um protagonismo no time do Corinthians, e a gente sabe que o Coxa cede boa parte aí para meias né, para meias, e aí com isso tanto o Garro quanto o André, né, já falando do meu segundo meio-campista,
porque Barros apareceu como dúvida, né? Renato Gaúcho, talvez, não sei ainda a razão da mudança, mas Barros era um cara que estava no nosso time, apesar de a gente ter postado, né, anunciado Barros e colocado e postado André. Acho que aí se resolveu o assunto agora, não tem dúvida, vai ser o André, o nosso meio-campista, juntamente com o Garro. É um cara que produz muito desarmes, assim como o Barros, né? Acho que tem as mesmas características e a gente vai então com o André. E para finalizar, até por uma questão de cartoletas, a gente fez a mudança de Lucas Moura por Bobadilla. Eu, pessoalmente, prefiro Bobadilla do ponto de vista de pontuação e tudo mais. Acho um cara mais estável, de média básica melhor do que Lucas Moura. Vive uma fase boa, então acho que, por outro lado, tem o lado que o Lucas Moura é um cara do pênalti, tem um potencial aí maior, e aí vai uma questão de cartoletas aí, por isso a gente fez esses ajustes, tá? Para o ataque, a gente tem o Caleri, né? Mantém o Caleri como sendo o nosso capitão, né? Nós temos também o Luciano como segunda opção do ataque, já bem explicado, não preciso gastar tempo até, acho que está bem convincente. E a questão do ataque, a gente está entrando com o Vitor Roque, né? E por isso a gente fez algumas concessões como o Lucas Moura e outros, o próprio goleiro, né? Para poder caber e a gente ter, né? Que acho que a gente tá, o ataque, apesar de bastante opções, né? E a gente tem várias opções, a gente sente alguma dificuldade de equilibrar entre média básica e aquele cara que faz 8,80. A gente tem muitos desses caras, né? Então, Carlos Vinícius é um cara que é 8,80, não tem, nos últimos jogos, não tem feito os gols, é um cara muito bom também, é uma opção, né? Você tem, por exemplo, o William José, que vai ser o nosso reserva de luxo, é uma boa opção. E para finalizar, a gente tem o nosso técnico, vai ser o Dorival Júnior, né? Falando um pouco de opções aí para vocês, né? Para goleiro, a gente vê que o Hugo Souza, o Everton, o Fábio ser uma boa opção, o Ronaldo ser uma boa opção para o gol, né? Já para as laterais, mais baratos do que Mateuzinho e Lucas Ramon. Lucas Ramon está barato. Se quiser uma opção para substituir aí Mateuzinho, eu vejo que talvez ali você tenha caras como o Guga, do próprio Fluminense, tem o Giai, você tem o Varela do Flamengo, acho que são boas opções, principalmente o Varela, por saber que o Caio Jorge saíram notícias que ele não jogará, então acho que o próprio Cruzeiro pede muita força com isso, né? Já para o meio, para alternativas no meio de campo mais barata, bom, como estamos entrando com Bobadilla, acho que é válido mencionar Lucas como sendo uma boa opção, né? Você tem Danielzinho, que é mais barato. Acho o Acevedo, por exemplo, para quem viu o último jogo do Bahia e Vitória, é uma boa opção. Ele é um cara que que ele pisa na área, fez vários desarmes e o Vitória cede muito para meio campo, então pode ser uma alternativa muito interessante. Além deles tem Scarpa e Monsalve. Acho que com isso, né, estou dando essas opções para quem tem menos cartoletas, acho que vale a pena ver esses jogadores aí, né? Já para o ataque, né, a gente tem o que eu falei, né, o Lucas, o Carlos Vinícius, né? Você tem o Aleph como uma opção, né, visto até que o próprio Fluminense entra misto, com uma defesa um pouco diferente, pode ser que isso gere oportunidades aí para o caso do Aleph Manga, né, que vem pontuando super bem, com médias altas nos últimos 3 jogos, pode ser uma boa opção também, né? Que mais? Deixa me ver, o Canóbio, né, acho que Canóbio do Fluminense está confirmado, pode ser uma alternativa, e o próprio Memphis Depay não vem atuando muito bem, mas acho que o jogo é muito favorável e pode ser uma alternativa super interessante, tá? Como eu falei, repetindo, nosso reserva de luxo é o William José do Bahia, tá bom? Com isso, eu espero que vocês encontrem as melhores alternativas diante de substitutos, eventualmente, para ajustarem aí os times de vocês ao orçamento que vocês têm, ao número de cartoletas que vocês tenham, e que a gente possa, evidentemente, mitar nessa rodada aí, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Aí, fiquem atentos às últimas atualizações ainda.
pode ser que exista alguma mudança e a gente tenha que comunicar isso ainda hoje, tá bom? Um abraço aí para todos. Fui.